Olá, meus amores. Bom dia, tudo bem? Vamos lá, a gente falou na aula passada, a gente comentou, começou a estudar sobre luz e sombra. Hoje nós iremos ver um pouquinho mais à frente sobre luz e sombra, né? Hoje a gente vai ver luz, sombra e imaginação. Então todo mundo vai pegar o seu livrinho e vai abrir lá na página 9 do seu livro. Nós iremos falar sobre luz, sombra e imaginação. Vou colocar somente uma página aqui para a gente já dar uma olhadinha aqui, tá bom? Vou ampliar aqui um pouquinho para a gente fazer a leitura e fazer o nosso estudo. Muito bem, todo mundo achou a página? Página 9. Na aula passada a gente visualizou, a gente tentou desenhar as formas, não foi isso? Então hoje a gente vai trabalhar luz, sombra e imaginação. Todo mundo está preparado? Muito bem. Você aprendeu que o estudo e o tratamento de luz e de sombra e da sombra são essenciais para a criação de volume, aproximação, por exemplo. Nós temos aqui a iluminação da professora. Se eu coloco bem aqui, eu vou ter a iluminação total do meu rosto, né? Todo mundo está conseguindo ver. Se eu viro aqui, um lado do meu rosto vai estar iluminado e o outro não vai estar. Tá todo mundo conseguindo observar, né? E aí eu coloco ela bem aqui para conseguir iluminar tudo, né? E aí a gente não tem essas interferências de sombra no rosto da professora. E a gente trabalha também com iluminação na hora de filmar, de fotografar. A gente trabalha para, por exemplo, não termos sombra, né? Sombreamento. Mas na arte existem várias formas de a gente utilizar a sombra, o sombreamento, várias possibilidades de utilização de sombra e luz. Durante muitos séculos, artistas dedicaram-se principalmente à representação da realidade. Para realizar essa tarefa com maior precisão e fidelidade, o trabalho de luz e sombra foi fundamental. Mas depois de muito tempo, né, a partir do século XX, né, com o surgimento de movimentos artísticos diferentes, né, o modernismo, né, veio o cubismo, veio a arte contemporânea, que são períodos artísticos que a gente vai ver daqui para frente. Essa manifestação, né, elas romperam um pouco com a necessidade de retratar fielmente o mundo. Por exemplo, a gente consegue observar nessa imagem que nós temos aqui ao lado as onças de Jaider Isbell. Ele utilizou para fazer essa obra de arte caneta fosca sobre papel canson pintado com tinta guache preto. O que ele fez? Ele pegou o papel, né, pintou esse papel todo de preto e verde e várias outras cores, foi pintando e foi pontilhando. Ele desenhou as onças e depois ele foi pontilhando. Os contemporâneos, ou seja, os artistas atuais, eles conseguiram liberdade de criar materiais, né, de maneiras que eles desejam fazer diferente de outros artistas. A gente já vem estudando isso desde a aula passada, né? A gente vai olhar um pouquinho sobre sombra e luz de artistas passados para a gente ver essa forma mais atual. Continuando aqui, hoje em dia, alguns ainda se dedicam à representação da realidade. Por exemplo, vou fazer o rosto de uma mulher, por exemplo, ela está aqui na luz, eu vou fazer esse lado mais iluminado, esse lado mais sombrio, né? Ele vai trabalhar, eles utilizam ainda essa forma. Não é uma regra, lembrando que não é uma regra para todos, né? Essa forma de desenhar, de trabalhar, de pintar, ela varia de artista para artista. Existem artistas que gostam de fazer algo mais retrativo, mais fotográfico, algo que a gente consiga identificar. São as formas figurativas, imagens figurativas que a gente já estudou na aula passada, mas hoje a gente também vai dar uma olhada. Por exemplo, a gente tem aqui a obra do Jaider Isbell, né, que fala sobre as onças pintadas. Mas qual é a imagem que a gente tem de onça pintada aqui na nossa cabeça? É a oncinha amarelinha, toda pintadinha de preto. E aqui ele fez uma forma diferente. A gente consegue observar que os fundos dela podem ser preto e verde. E ele vai mudando a cor das pintinhas, né? O traçado, por exemplo, tem umas que tem um risco, um retângulozinho, outras que tem pontinho laranja. E aí ele foi mudando essa forma de como ele faz. O artista brasileiro, vamos ler um pouquinho sobre ele. Jaider Isbell pertence à etnia Makuxi e tem
um importante papel na arte indígena. Olha aí, ó. A gente também tem, ó, essas outras artes. Professora, como assim? A nossa cultura, a gente já sabe que vem de outras etnias, de outras culturas, que formam a nossa cultura, a nossa identidade. Então, a arte indígena, ela também está aí e ela também faz parte da arte contemporânea brasileira, né? Isbel, ele integra essa criação com suas obras, né? Elementos da própria cultura, com questionamentos atuais, sobre o ambiente, sobre os povos indígenas, ele trabalha muito isso. Ele utiliza a composição entre claro e escuro, de maneira diferente, como a gente falou, né? Do Leonardo da Vinci, que a gente também vai observar umas imagens dele aqui. Uma vez que não trabalha com a forma usual de luz e de sombra, mas cria um contraste curioso, né? Lembra que eu falei que ele pintou todo o papel de preto e foi pintando as cores em cima? Pois é. Curioso, ó, ele fez o fundo das pinturas e dos desenhos coloridos no primeiro plano. O fundo dele é todo preto. E aí ele foi pintando com verde, foi pintando com amarelinho, com roxo, com laranja, né? E foi utilizando as cores. Já outros artistas contemporâneos também, como o J. Weigmann, ele explora diversos materiais. Professor, então ele não faz isso só com a pintura? Não, ele pode fazer esculturas e utilizar outras formas. Aqui a gente tem uma obra. O artista J. Weigmann, ele explora diversos materiais, técnicas e possibilidades expressivas. Uma das pesquisas desenvolvidas por esse artista são as esculturas de luz, nas quais ele faz da luz e da sombra os principais materiais expressivos. Weigmann cria ainda formas utilizando materiais variados ao serem iluminados por uma fonte de energia. Lembra do que eu comentei, que a gente consegue observar algumas formas diferentes? Seria a mesma coisa, por exemplo, eu estou sem nenhum material aqui que eu possa pegar para a gente utilizar. Vou pegar aqui essa piranha, né? Eu não vou conseguir utilizar ela. Deixa eu desligar aqui essa luz. Para fazer um sombreamento para vocês observarem. Por exemplo, eu tenho uma outra luz aqui. E se eu colocar ela muito próxima, vocês não vão conseguir observar. Mas vocês conseguem observar que no meu rosto já apareceu uma outra sombra? Posso utilizar aqui a minha mão, né? Os meus dedos, para fazer um sombreamento. Vou colocar meu rosto bem próximo à câmera para vocês verem. E aí ele também utiliza essas formas de como fazer, de como utilizar esse sombreamento, né? Por exemplo, ele vai utilizar essa forma de como utilizar, fazer escultura e colocar a luz como se ele pudesse fazer algo para usar a sombra como aquela obra. Aqui nessa obra a gente consegue observar bem o que ele está querendo fazer, ó. Sobre isso, a imagem é algo que a gente quase não consegue identificar, mas quando a gente observa a sombra, nós temos eu vou virar minha cabeça assim que é para me ver bem a imagem junto com vocês. Um touro, né? E eu acho que o homem que está em cima está caindo. Não aguentou, não segurou muito tempo, não. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Leonardo da Vinci, né? A gente já comentou sobre ele tempos atrás, mas a gente vai fazer um remember aqui, relembrar um pouquinho ele. Leonardo da Vinci, ele foi um artista fantástico, que também se aventurou na invenção de máquinas e no estudo do corpo humano. Divirta-se conhecendo um pouco sobre a história do Leonardo da Vinci. Eu vou colocar aqui no nosso YouTube e lá na nossa Plural, aqui na nossa Plural também, um vídeo sobre um pouco da história do Leonardo da Vinci, tá bom? Existe um artista, um compositor, né, um escritor, que ele escreveu um livro falando sobre a história do artista, né? Quem vai decifrar o código Leonardo? E aí eu vou colocar também aqui um linkzinho para vocês conseguirem dar uma olhadinha, quem quiser comprar o livro, para conseguir comprar, né? Mas quem não puder, eu vou colocar um videozinho que é melhor para vocês observarem e conhecer um pouquinho mais sobre esse artista. Agora a gente vai pular no Faça Você Mesmo. Professora, como assim? Lá no 2 do Faça Você Mesmo, vocês irão criar um desenho. Por exemplo, aqui a gente tem uma maçã. Professora, mas eu não quero criar uma maçã, eu quero criar um girassol com sombra. Aí você pode desenhar um girassol, você pode desenhar um carro, você vai desenhando e eu quero que vocês desenhem a sombra para trabalhar tanto quem está no primeiro plano, o objeto de primeiro plano. Por exemplo, aqui nós temos a maçã e embaixo da maçã nós temos a
sombra, sombra da maçã. Professor, onde que eu vou fazer isso que não tem espaço? Você vai fazer lá no seu caderno, tá bom? De desenho. Terminou, você vai tirar uma foto e vai mandar para mim lá no WhatsApp, tá bom? Eu vou aguardar essa atividade de vocês, de todos, tá bom? Tem uma lista aqui, quem for fazendo atividade já enviar para mim, ótimo, tá bom? E muito em breve a gente vai se reencontrando. Os alunos que são presenciais, façam atividade no caderno e levem para mim na escola. Os alunos que ainda não são presenciais, a gente vai agilizar uma forma de vocês entregarem as atividades para eu corrigir. Ok? Beleza? Podemos combinar assim? Então, meus amores, muito, muito obrigada aí. Beijo para vocês e até a próxima aula.